Eu queria convidar aqui o pastor Antônio. Também vamos ter também a celebração da Santa Ceia. Amém? Estenda suas mãos para cá. Abençoe a terra do pastor Antônio. Pai, nós te louvamos por essa vida tão preciosa. Oh Deus, pelo coração dele de serviço à obra do Senhor. Meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha mesmo usá-lo com poder, com autoridade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, Lagoinha, meus anjos. Eu quero boa noite mais forte, assim, rompante, assim, de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Boa noite, Lagoinha, minhas lojas! Glória a Deus! Meus irmãos, vocês vão ter um pouquinho de paciência, olha só. Eu estou começando na hora do amém, né? Mas vou trazer a palavra que o Senhor me comissionou para trazer nessa noite. Queria que você, sem mãos delongas, ficasse de pé no seu lugar e abrisse sua Bíblia. Primeiramente, lá em Colossenses 3, nós vamos ler o versículo 23. Colossenses 3, versículo 23. Eu pedi aqui para o abençoado ali da mesa de som, que começa a colocar para nós aqui os textos que eu já passei para vocês, para que a gente possa adiantar aqui a nossa ministração dessa noite. Então, está escrito o seguinte: tudo quanto fizerdes, façai-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, Deus. Palavra viva, eficaz, palavra que exorta, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que restaura. Deus, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha sobre mim, papai, com a graça do Senhor, libere sobre mim, papai, uma unção, papai, dobrada, vindo direto do trono da glória, porque eu, como homem falho e pecador que eu sou, papai, reconheço que eu nada posso dar, se do alto não vier. Por isso me revista da ponta da cabeça até a planta dos pés, para que eu possa ser, sim, o instrumento da expressão da vontade do Senhor. Essa é a oração que faço no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Amém. Glória a Deus. De uma forma muito breve, eu quero mais uma vez deixar aqui a minha gratidão e os meus parabéns para todas as mães da nossa igreja. Vocês são bênção na vida dessa igreja. Vocês são os erros aqui. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, eu busquei do Senhor Deus nessa noite uma palavra para trazer para a igreja do Senhor, para trazer para vocês. E o Senhor me trouxe ao coração de uma forma muito nítida, de uma forma inequívoca, que eu falasse sobre a igreja e o papel da igreja. E para falar sobre a igreja e sobre o papel da igreja, eu queria de uma forma muito breve falar sobre a igreja do Velho Testamento, da Velha Aliança, da Aliança Abraâmica. E quando nós falamos da igreja do Velho Testamento, nos vem à mente de pronto o tabernáculo, porque o tabernáculo ele era considerado como uma morada simbólica de Deus, e todos os utensílios que existiam ali no bojo, no corpo do tabernáculo, eles eram uma simbologia da comunicação de Deus com o povo hebreu. E, como bem sabido, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Você tinha o átrio, você tinha o santo e o santo dos santos, sendo que nesse último compartimento estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E na Arca e no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali naquele lugar como uma forma de atenuar, de amenizar o pecado das pessoas, o pecado dos hebreus, ali através de sacrifícios que era feito através de sacrifícios de animais. Mas preste bem atenção, é muito interessante que quando nós vislumbramos, quando nós falamos algo
Testamento, como sabido, ele aponta sempre para o Novo Testamento, ele aponta sempre para a nova aliança, para a aliança do Senhor Jesus. E é muito interessante que há uma transição da velha aliança para a nova aliança, há uma transição da forma de congregar do Velho e do Novo Testamento. E é interessante que quando eu verifico naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ali em João 4, e nós vamos ler do versículo 20 ao 24, para que nós tenhamos uma compreensão do que o Senhor Jesus diz naquele momento, para que a partir daí a gente comece a formar um arcabouço, a compreensão da igreja, da nova aliança, da igreja do Novo Testamento. Então lá em João 4, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus, naquele diálogo ali com a mulher samaritana, ela disse para o Senhor assim: nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, Jesus começa naquele momento trazer uma quebra de paradigma. Ele está dizendo: nem em Gerazim, nem em Jerusalém será um lugar específico para adorar o Pai. Versículo 23. Glória a Deus. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores os adorem em Espírito e em verdade. Preste bem atenção. O Senhor, nesse momento, Ele está dizendo para a mulher samaritana, Ele está dizendo: até esse momento, até essa hora, até esse acontecimento, a adoração, ela tem como tema, ela tem como foco um local específico para adorar. Mas já está chegando uma hora em que não será dessa forma. Está chegando uma hora que será de uma forma diferente, em que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Preste bem atenção. Quando eu vou para o Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, ela muda de patamar. A igreja do Novo Testamento não é mais uma igreja de contexto físico, ela é uma igreja de contexto espiritual. O papo, a partir de agora, não é sobre um templo, não é sobre um templo em que os hebreus ali, desprovidos totalmente do Espírito Santo de Deus, dirigiam-se para um lugar específico, para naquele lugar, através de um homem falho e pecador como nós, o sumo sacerdote, ter uma comunicação com Deus, ter uma sintonia com Deus, ter uma comunhão com Deus. Preste bem atenção, igreja. Na nova aliança, a história é diferente. Na nova aliança, a partir da reconciliação do homem com Deus, o homem era inimigo de Deus, mas a morte na cruz, mas o sacrifício na cruz estabeleceu a aliança entre o homem e Deus. E a partir desse momento, o Senhor escolheu fazer a morada num templo feito à imagem e à semelhança de Deus. E esse templo está aí do teu lado, e esse templo está aqui, e esse templo somos nós. Amém. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, você está querendo nos dizer então que eu agora não preciso de me dirigir até um templo para adorar o Senhor? Eu diria para você: não! 1000 vezes não! Eu não estou lhe dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que o contexto agora é diferente. Agora eu estou falando da nova aliança, e a nova aliança era composta por uma igreja universal e uma igreja local. Eu estou falando de uma igreja universal, e uma igreja universal é composta de
você pode me perguntar: e qual é a importância? E qual que é a razão de agora eu, sendo templo de Deus, templo da morada de Deus, qual é a razão para que eu compareça num templo físico, num templo feito com as mãos do homem? E eu digo para você que há toda uma razão de ser, há todo um motivo de ser. Preste bastante atenção. É num templo como esse, é num templo em que a plenitude do Senhor é manifesta para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do povo de Deus, e para que nessa edificação o próprio corpo de Cristo seja grandemente abençoado, e para que novos filhos sejam gerados para o reino do Senhor. É como eu dissesse para você, é como se fossem vários templos móveis que somos nós, eu e você somos templos novos, que nos dirigimos para esse local, que nos dirigimos para essa igreja, e aqui cada um de nós traz uma porção de nós, segundo aquilo que o Senhor nos dá, e aqui dentro desse templo nós vamos somar toda essa porção que o Senhor nos dá, e o Senhor agirá aqui nessa igreja, através do seu corpo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo perdão, trazendo libertação, trazendo salvação na sua plenitude, na sua totalidade. E para que você entenda melhor o que eu estou lhe dizendo, nós vamos ler agora 1 Coríntios 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, versículo 26, preste bem atenção. Que fazeis, pois, irmãos? Preste atenção, igreja. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para quê? Para quê? Para edificação do corpo. Para edificação do corpo. E complementando a esse texto, eu queria também que nós lêssemos Efésios 4, versículo 6 e versículo 7. Efésios 4, versículo 6 e versículo 7. Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Age por meio de todos e está em quem? Em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Isso quer dizer então que você vem para esse templo, conforme eu lhe disse, você traz uma porção, porque o Senhor nos abençoa cada um de nós com uma porção, com algo que Ele nos dá. Cada um de nós está comissionado para fazer algo dentro do reino do Senhor. E quando você vem para o templo, você traz aquilo que o Senhor lhe abençoou, aquilo que o Senhor lhe concedeu, aquilo que o Senhor lhe conferiu. E quando chega aqui, nós juntamos tudo isso e nós formamos um todo. E nesse todo há o mover de Deus, há o agir de Deus. Essa é a igreja do Novo Testamento, que nós estamos apenas começando a falar sobre ela, mas nós falaremos sobre algo ainda muito mais profundo nessa noite. Mas é preciso que você entenda nesse momento que a igreja da Nova Aliança, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja cujos templos, os templos somos nós, os templos são móveis, os templos são comissionados pelo Senhor para que a obra do Senhor seja feita não tão somente dentro desse templo, mas em todos os lugares onde quer que nós estejamos. Mas preste bem atenção, o mesmo Deus que age no meio do templo, o mesmo Deus que age edificando a sua igreja, o seu templo, dentro do próprio templo físico, esse Deus também é um Deus que age. Ele age na sua casa, lá em Mateus 6,6, dentro do seu secreto,
conforme Jesus disse naquele diálogo dele com a mulher samaritana. Agora não é um local, agora não é sobre um local, agora é sobre uma pessoa, é sobre você, é sobre mim e sobre você. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos invocar a presença do Senhor, nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos falar com o Senhor, porque Ele estará lá. Porque agora nós temos uma comunicação direta com Deus, porque o nosso Espírito, ele interage com o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8,16 diz que o meu Espírito interage com o Espírito Santo de Deus. Então nós agora somos o quê? Somos um canal de bênção do Senhor. Nós agora não precisamos mais de um sumo sacerdote, homem, pecador como nós temos o supremo sacerdote, o Senhor Jesus, aquele que não tem nenhuma mancha, aquele que não tem nenhuma mácula, aquele que é perfeito, aquele que é verdadeiro, aquele que é impoluto, aquele que não é pecador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Preste atenção, nós agora vamos entender um pouco mais da igreja do Novo Testamento. E eu queria que você estivesse muito atento, com os olhos e os ouvidos bem abertos, para que você compreenda isso. Eu vou pedir lá a mesa abençoada, que coloca para a gente agora Mateus 16. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Mas para que você entenda o contexto, esse foi um diálogo que o Senhor Jesus ele estabelece com os seus discípulos ali naquele momento ele estava com os discípulos, entendeu? Conversando com os discípulos e perquirindo os discípulos acerca do conceito que a sociedade ali tinha sobre ele. E aí chega um determinado momento que Jesus diz: mas vós continuou ele, quem dizeis que sou? Versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho de Deus. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bósmanes, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Preste bem atenção, aqui está a base da igreja do Novo Testamento. Aqui está a base da igreja da Nova Aliança. Então, a base da igreja da Nova Aliança é quem? É o Senhor Jesus. Se outra base, se outro fundamento for apresentado a você, saiba que esse fundamento pode ser o fundamento de qualquer outra igreja, de qualquer religião, mas jamais será o fundamento da igreja de Cristo, porque a base da igreja de Cristo, porque o fundamento da igreja de Cristo é o próprio Jesus. Ele é a pedra angular da igreja, Ele é o Senhor dos senhores da igreja, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor de toda a glória da tua igreja. Aleluia. Então nós já entendemos, a base da igreja do Novo Testamento é essa que eu lhes apresentei. Quem que é? Jesus. Então presta atenção. Agora nós vamos para o texto de João 16 e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Preste bem atenção. Esse momento aqui é um momento que se aproxima o momento de Jesus enfrentar o sacrifício e toda a humilhação e todo o contexto de sofrimento da cruz. E Jesus está ali no diálogo com os seus discípulos e ele começa a conversar com eles. Porque eles estavam assustados, porque Jesus, lá no início desse capítulo, Jesus disse para eles: está chegando um tempo aí em que vocês são mortos em nome da igreja, em nome do meu reino, mas isso tudo é uma enganação. Aí Jesus disse para ele: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá
para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Versículo 7. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Versículo 11. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, preste atenção, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, igreja. A base da igreja é Jesus. E aqui o Senhor Jesus nos apresenta o condutor dessa igreja, o gestor dessa igreja, aquele que vai agir junto desse templo. Refiro-me ao Espírito Santo de Deus. Então essa igreja tem a base concrada, a base albergada, a base fixada no Senhor Jesus. E o gestor dessa igreja, e o direcionador dessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Que igreja extraordinária! Agora preste atenção. Essa igreja cuja base é o Senhor Jesus, cujo direcionador é o Espírito Santo de Deus. Quem será esse templo? Quem será esse templo? Em 1 Coríntios 6:19, nós saberemos. Em 1 Coríntios 6:19, nós saberemos quem é esse templo. É isso mesmo, a referência? É essa mesma referência? 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Ah, já está lá. Vocês são uma bênção. Acaso não sabe? Preste atenção. Se você se alvoroçou, se você se alegrou até agora, vai se alegrar ainda muito mais. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos? Para completar, nós vamos lá para João 14, versículo 23. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos dele o quê? E faremos dele o quê? Então aqui está a composição da igreja do Novo Testamento. Aqui está a moldura da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento tem a sua base fixada, sustentada no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Deus de toda glória, no Leão da tribo de Judá. E essa igreja, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E essa igreja sou eu, é você, nós somos o templo de Deus, para a adoração, para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. A igreja está pronta, está prontinha. A igreja está prontinha. Agora nós vamos ver o primeiro dia de funcionamento dessa igreja. Abra tua Bíblia lá, em Atos 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Oh, maravilha! Eu não sei se você está entendendo a coisa. Eu não sei se você está envolvendo e está entendendo o contexto de tudo. Mas isso é muito maravilhoso. Preste atenção. A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Todos reunidos numa congregação, no mesmo lugar. De repente, fala comigo assim, de repente, veio
céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. Encheu toda a casa onde estávamos assentados. Oh, glória a Deus! Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Sobre cada um. Sobre cada um. Aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falassem. Versículo 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Aqui está a Igreja Universal. Mesmo sendo pessoas que falavam em língua diferente, mas naquele momento o Espírito Santo de Deus trouxe para cada um a tradução correta, de modo que você me ouvia aqui. Mas havia uma tradução espontânea. Você já viu quando tem esses eventos que há traduções espontâneas, que você fica com um fonezinho de ouvido? Quando você vai em alguma cidade e chega lá e te dá um fonezinho de ouvido, e aí o cara começa te falando, você vai fazendo um tour pela cidade, ele começa falando, aí ele vai falando na sua língua, entendeu? Você vai entendendo tudo que ele está falando. Guardada a devida aprovação, foi isso que aconteceu. Foi isso, exatamente isso que aconteceu. Aqui, nesse dia, nasce a Igreja da Nova Aliança. Que igreja poderosa, que igreja maravilhosa, uma igreja que abraça Jesus, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que tem como tempo alguém que é a imagem e semelhança de Deus, uma igreja móvel, uma igreja móvel, uma igreja ativa, uma igreja que age, ou pelo menos assim deve ser, né? Ou pelo menos assim deve ser. Preste atenção. Entenda agora o que aconteceu no primeiro dia de funcionamento dessa igreja. Atos 2, do versículo 35 ao 41. Atos 2, versículo 35 ao 41. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Pedrão agora vai assumir o leme lá. Ele foi comissionado para tanto, não foi isso? Ele não foi comissionado para isso? Nós não vimos lá em Mateus 16 que o Senhor comissionou ele. O Senhor disse para ele: olha, a base sou eu sou a base dessa igreja, mas você vai dirigir, você vai ser o pastor, ok? Até que eu ponha os teus inimigos por estrados de teus pés. Presta atenção, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificais, Deus o faz Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, impungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão, diante de tanta maravilha, diante de tanto mover do Espírito Santo de Deus, diante de tanta unção, diante de tanta bênção, o que faremos? Essa foi a pergunta. O que faremos? Respondeu-lhe Pedrão, respondeu-lhe Pedro: arrependeis. Olha aqui a chave, olha aqui a chave, meu Deus, arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom de quem? Do Espírito Santo de Deus. A base é reconciliação com Cristo, porque Cristo é a base. E a condução é de quem? Do Espírito Santo de Deus. E recebereis o Espírito Santo de Deus. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você é chamado ou não? Você é chamado ou não? Você é chamado ou não? Eu sou chamado. Glória a Deus. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41, preste bem atenção. Então, diga comigo assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quanto? De quanto, igreja? O primeiro dia da igreja da nova aliança, houve uma explosão, houve um saqueamento grandioso nas trevas, quase 3.000 se converteram. Quase 3.000 se converteram. Quase 3.000 se converteram. Então, você agora tem a igreja e o contexto da igreja. Agora nós vamos ver. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque não é uma pregação, está 20 minutos, ok? Mas preste bem atenção. Nós agora vamos ver qual é o papel dessa igreja. A igreja está prontinha, a igreja já começou a funcionar, a igreja já começou bombando. Se a gente pudesse trazer uma linguagem aqui muito popular, muitos jovens, a igreja está bombando. A igreja começou assim, bombando. Você sabe por que a igreja começou bombando? Porque eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eram pessoas cheias da compreensão de quem elas eram em Cristo Jesus. Aqui está a grande chave do sucesso da igreja do Senhor. Crer no Senhor. Amém? Mateus 28, do versículo 18 ao 21, amigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Paulo. Vocês são bênção. Enquanto você não trouxer esse emoji para mim do cara fazendo assim, você é uma bênção, eu vou continuar falando isso, tá bom? Vocês nunca viram esse emoji, não? Do cara que faz assim, calma assim, você é uma bênção. Pois é, uma figurinha, não é emoji, não? Mas não é figurinha, mas você também me ensina, você é uma bênção. Amém? Volta aqui, por favor. Então, assim, a palavra diz o seguinte: você que está aí nas redes sociais, preste atenção. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, preste atenção. Quem vai falar agora às pessoas não é um qualquer. É alguém a quem lhe é dado toda a autoridade no céu e na terra. Você tem que entender isso. Não é alguém. Então vamos lá. E, portanto, isso aqui é o quê? A grande comissão. Essa aqui é a grande comissão. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estarei todos os dias até a consumação do século. Então presta atenção. Este é o papel da igreja da nova aliança. É o papel de quê? Evangelizar. Então tem que evangelizar. Mas não é só evangelizar. Você vai evangelizar, vai batizar e vai ensinar. Você vai ensinar o quê? Ensinar as pessoas a ser discípulos de quem? De Cristo. E o discípulo é aquele que imita o seu mestre.
Você, preste bem atenção, você tem a incumbência de ensinar as pessoas, mas você não vai ensinar as pessoas sobre os seus conceitos, os seus preceitos sobre você. Você é uma ferramenta para ensinar as pessoas a serem imitadoras do Senhor Jesus, para que elas sejam imitadoras do Senhor Jesus, para que elas sejam pequenos cristos. Ser pequenos cristos. Então essa é a missão da igreja. Ou seja, uma missão de evangelizar, uma missão de batizar e uma missão de ensinar. Esse é o papel. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, a igreja não tem outro papel? E eu vou dizer para você, claro que sim, vários outros papéis. Sal, luz e luzeiro e um tanto de coisa, mas preste atenção. Eu quero muito que você entenda isso nessa noite. Esse ensinamento aqui é a baliza. Se você não tiver essa baliza, você não vai entender que você tem que ser alguém que tenha compaixão. Você não vai entender que você é alguém que quando vê alguém caído na rua, você tem que levantar. Você não vai entender que quando seu vizinho estiver chorando, você tem que socorrer. Você não vai entender que quando tiver alguém passando fome, você tem que levar comida para ele. Você não vai entender nada disso. Então você precisa entender esses princípios para que os outros defluam dessa base salutar. Então presta atenção, por que é? Vamos pensar, quem que é a igreja do Senhor? Quem que é a igreja do Senhor? Só vocês que são? Quem que é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. A base da igreja do Senhor está onde? Onde? Cristo. Cristo é a base da igreja do Senhor. Quem é o gestor, o direcionador da igreja do Senhor? O Espírito Santo. Então veja bem, se você for um discípulo com essa característica, e se você fizer discípulos com essas mesmas características, ou seja, com alguém que entenda que a base é o Senhor Jesus, que o gestor é o Espírito Santo de Deus, essa pessoa ela vai ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus e ela vai agir dentro de todas as outras motivações para a igreja agir, dentro de todas as demais comissionamentos da igreja, ela vai agir da forma de quem agia. Da forma de quem agia. Você é discípulo de quem? De Cristo. Você é imitador de quem? Então você vai agir, se você tem esses princípios basilares, você irá agir sempre da forma que Cristo agia, com amor, com muito amor. Deixa eu dizer para você, na igreja primitiva as pessoas começaram a vender tudo que elas tinham e distribuir e compartilhar com os irmãos. Eu pergunto para você, os líderes impuseram isso a eles? Não, 1000 vezes não. Os líderes não impuseram isso a eles. Por que eles fizeram? Porque eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eram pessoas que transportavam do Espírito Santo de Deus. É por isso que elas agiam assim. Porque elas tinham esses princípios basilares, é que eu estou me referindo para você nessa noite. Queridos irmãos e minhas irmãs, sabe qual que é o grande problema nos dias de hoje? Talvez eu fale algo que alguém não goste, mas eu tenho que falar. Sabe qual que é o grande problema nos tempos atuais? É que muitos, inclusive cristãos, têm abandonado esta doutrina, têm abandonado esse princípio de que a base é Jesus, de que a condução é o Espírito Santo de Deus, e elas têm se aliado a pessoas, elas têm buscado socorro, ensinamento, elas têm buscado ser moldadas por políticos, por cantores famosos, por influências, por pessoas com destaque. Elas têm deixado os princípios cristãos, os princípios da igreja, e elas têm se aliado aos princípios do homem. Elas têm feito aquilo que o homem quer que elas façam. Elas têm agido segundo ideologias do homem, segundo aquilo que o homem faz, e o homem tem usado as pessoas como instrumento, como uma manobra de manipulação
manipulação para fazer a vontade deles, apenas usa as pessoas como uma massa de manobra, e as pessoas estão abandonando os princípios de Deus, estão abandonando a base, o paradigma, a referência, e se alinhando a princípios do homem. Eu quero dizer para você, nenhum governo, seja ele quem for, nenhum governo pode transformar uma nação, pode transformar um povo segundo os princípios de Deus, porque os governos, eles agem sobre a égide da política pública, e política pública é uma política para uma nação, e dentro dessa nação tem cristão, tem ateu, tem católico, tem muçulmano, tem umbandista, tem todas essas pessoas. Então essas políticas são para essas pessoas. Então essas políticas elas se destacam no seu exterior. Esses benefícios são para que você tenha uma vida melhor, mas isso é visto com seus olhos humanos. Mas isso não lhe transforma, porque a transformação, ela é de dentro para fora, e de dentro para fora, só o Espírito Santo de Deus chega até lá, só o Espírito Santo de Deus pode transformar, somente Ele. Então eu quero lhe dizer, você sabe quem é que vai mudar essa nação? Você sabe quem é que vai mudar essa cidade? Você sabe quem é que vai mudar o mundo? Está do teu lado. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para mudar o mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para mudar as pessoas. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. Você foi chamado para dizer: há um modelo a ser seguido. E esse modelo não é o modelo de um homem falho e pecador, não é o modelo de um homem corrupto, é o modelo do Senhor Jesus. É a direção do Espírito Santo de Deus. Então preste atenção, a transformação é de dentro para fora. Lá, nós já estamos quase indo para ser. Lá no livro de João 7, no versículo 36 ao versículo 39. João 7, versículo 36 a 39. Que significa, de fato, o que ele diz: haveis de procurar-me e não achareis, também onde eu estou, não vos podeis ir. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Preste bem atenção, esse texto relata aqui o momento da festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo é uma festa em que as pessoas sacrificavam ali animais no altar, em gratidão ao fato das pessoas terem tirado do Egito e também esperando a volta do Messias. E chegava um determinado momento em que eles pegavam a água ali, o sumo sacerdote, ali no tanque de Siloé, e ia juntamente com alguns ali, e ele jogava aquela água ali, lavando o templo. Jesus disse para eles naquele momento: ei, preste atenção, a limpeza que você tem que fazer não é a limpeza exterior, não é a limpeza exterior, não é como um verniz que você tem que estar bonitinho, não. A transformação que eu estou lhes falando é uma transformação de dentro para fora. E essa transformação somente o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar. E essa transformação vai acontecer quando você, como discipulador,
for um discipulador que ensine os seus discipulados o princípio correto, a base que é o Senhor Jesus, a condução do Espírito Santo de Deus, e que há só um Deus sobre todas as coisas, no céu e na terra. Finalizando essa parte, eu queria ler um último versículo para você entender. E esse último versículo nós vamos ler. Qual que é o último versículo aí de Atos? O quê? Ô menino abençoado, viu? Não é porque minha filha não, viu? Preste bem atenção no que está escrito aqui. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, preste bem atenção, aqui está a chave, clamando, esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Ele estava se referindo a Paulo e aos apóstolos, acabaram de chegar ali. Então preste atenção, o seu e o meu papel é de virar o mundo de cabeça para baixo. Em que sentido? Em relegar todas as coisas do mundo. Nós só vamos virar o mundo de cabeça para baixo se nós não nos alinharmos a nenhum princípio do mundo, trazendo um novo princípio, o princípio da renovação da mente. Esse é o papel da igreja do Senhor. Vamos pedir um grupo de louvor para subir ao altar. Esse é o papel da igreja do Senhor. Amém? Se você quer ser a igreja do Senhor, haja com base nesses princípios. Você é discipulador. Você vai formar pessoas que vai mudar o mundo, que vai mudar essa cidade, que vai mudar esse país, que vai mudar essa nação. É você. Você está com um bastão na mão. Você está com uma conversa nessa mão. Vai topar ou vai correr? Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Glória a Deus. Nós agora vamos ter um louvor antes da ceia. Da ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças damos, porque o Senhor é bom e a todo tempo o Senhor é bom. Nós sabemos que tudo isso que nós falamos aqui nessa noite só foi possível porque um alto preço foi pago ali na cruz. Só foi possível porque Jesus resolveu dar a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui. A igreja está pronta, mas essa igreja ela foi forjada ali na cruz. Ela foi forjada através do sacrifício de Jesus. Não pensem que foi assim. Não pensem que foi fácil. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Jesus resolveu abrir mão de toda a glória que ele tinha lá no céu. E ele se fez como um de nós. Ele nasceu através de uma mulher. Imagina bem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus de toda a glória. Ele se sujeitou a nascer de uma mulher. Ele foi limpado ali por uma mulher. Ele amamentou uma mulher. Ele se submeteu tudo aquilo que um homem faz, o pecador se submete. Sabe por que, igreja? Tão somente por um amor incomparável que ele tinha e tem por mim, por você. Saiba que você não é um qualquer. Você não é um desvalido. Você não é alguém que não tem valor. Você tem valor. Jesus morreu por você e por mim. Ah, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é tremendo, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso. Nessa noite, nós rendemos graças ao Senhor. Nessa noite, nós nos curvamos diante da majestade, da beleza do Senhor. Para dizer, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado não só pela morte da cruz que nos redimiu de todo o pecado e nos ligou novamente ao trono do Pai, mas obrigado porque o Senhor virá para buscar a tua igreja, uma igreja que aumenta a volta do Senhor. Nos prepara, Senhor Jesus, a cada dia.
nos livra de todo comportamento mal, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, cumprir o propósito do coração do Senhor. Ah, Jesus, como é maravilhoso que nessa noite nós queremos trazer à tona, trazer a lembrança ao nosso coração novamente, Jesus, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. E a palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor se reuniu com seus discípulos em volta daquela mesa para fazer a última ceia antes do sacrifício da cruz. Ah, Pai, no dia de hoje nós estamos aqui também diante do altar do Senhor para fazer uma ceia. Mas essa celebração que nós fazemos nessa noite, Papai, ela é vitoriosa, porque o Senhor já venceu na cruz. Porque o Senhor já venceu a cruz. Porque o Senhor já venceu a cruz. O Senhor já venceu a cruz. E a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído na cruz, Ele tomou o pão. Você nesse momento pode ir até a mesa do Senhor e pegar o pão e o vinho. E eu queria que você nesse momento, igreja, começasse a falar com o Senhor, começasse a render gratidão ao Senhor, 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 gratidão ao Senhor. Gratidão a Deus, ao Senhor dos Senhores, amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse nome é o nome de Jesus, o nome desse nome é Esse nome é maravilhoso. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é o nome de Jesus. Aleluia. A palavra continua dizendo que, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, como o pão, igreja, como o pão, igreja, pode comer o pão, pode comer o pão, pode comer o pão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes os cálices, anunciai a morte do Senhor até que Ele volte. Todos juntos bebamos o cálice do Senhor. Aleluia! Jesus ressuscitou!
E a base é o Senhor Jesus. É por isso, Jesus, que nessa noite eu abro a porta do meu coração e o convido para fazer morada. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia caminhei nos teus caminhos e me desviei, nessa noite eu volto aos caminhos do Senhor, para nunca mais voltar, para nunca mais dele sair. Eu gostaria de saber se tem alguém nesse lugar que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém nessa condição, levanta a mão. Vem aqui, meu jovem. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém? Tem mais alguém aí? A mesa está posta. Tem mais lugar aqui? Tem mais alguém? Tem alguém que quer conciliar? Tem, pode vir aqui. Você é lindo demais, cara. Como é que é seu nome? Tiago, você é jovem ainda. Mas eu quero dizer para você que você fará muitas escolhas na sua vida. Mas a escolha que você fez nessa noite de hoje é a escolha mais importante da sua vida. Ela vai transformar a sua vida para sempre. Para sempre. Para sempre. Dá uma olhada agora. O Senhor te dá agora uma grande família. Eu vou ter um bastante para ele. Mas que coisa maravilhosa. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos. Oh Deus, e te agradecemos, Deus, por esse momento tão precioso. Oh Deus, que o Tiago venha à frente. Oh Deus, recebendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Pai, a tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, oh Deus, há festa no céu. Oh Deus, e sabemos que nesse momento, oh Deus, está tendo uma grande festa. Oh Deus, porque o Tiago se rendeu ao Senhor nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a Deus que o Senhor venha revestir a vida do Tiago, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, nós cancelamos, ó Pai, toda maldição, ó Deus, todo projeto das trevas, ó Deus, contra a vida do Tiago, e ligamos, Pai, o Tiago ao reino do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai,
Que o Tiago seja selado, ó Deus, e que ele possa ser, Pai, um homem segundo o teu coração, ó Deus, que possa fazer diferença na sua geração, para louvor e glória do teu nome. Amém. Quem é que vai pegar os dados do Tiago aqui também? Quem é? Pega aí, senhor Renato, é você mesmo, filho. Vem cá, toma essa bênção aqui na tua mão. Tiago, vem cá, glória a Deus. Aleluia. Pessoal, já finalizando, tá bom? Vamos finalizar pedindo perdão, porque extrapolamos, porque hoje é um dia especial, mas o nosso horário aqui é 9 horas, tá bom? Aleluia, Deus te abençoe. Vem para lá para Deus. Amém? Estenda tuas mãos para cá. Aleluia, amém? Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra. Meu irmão, que você tenha uma semana, que você tenha uma semana abençoada, viu? Pode ir para casa agora, tomar um leitinho e comer um pão de queijo. Tá alto ou não tá?